Vamos meditar no texto da palavra de Deus, amém? O ensinamento hoje é sobre o poder do Espírito Santo na vida do cristão, amém? Então eu quero que os ouvintes de casa também já estejam ligados conosco aí, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, no nome de Jesus. Nós vamos meditar no texto que está no Evangelho, aliás, de Lucas, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Hoje é um culto de ensinamento. Como que está chegando o áudio aí na casa, irmãos? Vocês podem comentar aí. Amém? Vocês têm celular aí, só para conferir, ver se está saindo o áudio. Que nós estávamos com um problema aqui na transmissão. E eu quero fazer um teste hoje para ver como que está chegando o áudio, né? Em nome de Jesus, tem os irmãos da Lapa que estão se preparando para o batismo também. Os nossos irmãos membros também, né, que vão participar da live para poder aprender da palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus. Amém. Vamos meditar. Lucas capítulo 4 e no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Foi levado pelo Espírito ao deserto. Esta é a palavra-chave fundamental do que nós vamos aprender nesta noite. Pode se assentar, glorificar a Deus. Aleluia. Eu vejo uma introdução magnífica aqui, né, desse texto, ao qual eu aprendo desta palavra. Eu quero que você preste muita atenção, porque o Espírito Santo, ele é a chave fundamental da vida, na vida, aliás, de cada cristão. Amém? Um cristão que ele tem o Espírito Santo, ele vai ter sucesso na sua vida espiritual. Ele vai ter sucesso. E infelizmente hoje, muitas pessoas conhecem o Espírito Santo apenas da emoção. Na verdade não é entre aspas o Espírito Santo. Eu conheço muitos hoje que conhecem o Espírito Santo da emoção. Como eu disse, entre aspas, eles não têm vamos dizer, uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é algo fundamental, como eu disse, na vida de um cristão. Mas para que ele faça parte da nossa vida, primeiramente nós devemos, é um dever de cada um de nós, deixar o templo preparado para ele. Por isso que o apóstolo chegou a dizer, sede santo porque eu sou santo. Ele falando a respeito de Deus. Então o nosso templo, ele é uma morada do Espírito Santo, é o lugar para ele morar. Se o Espírito Santo precisa de uma casa aqui na terra, é nós. O templo não é essas paredes, o templo não é essas colunas, aquela porta que tu está vendo lá, esse altar que está aqui, não. Aqui é só um lugar onde nós reunimos para aprender da palavra de Deus. O templo é nós, o altar é nós. Cada um de nós somos o altar, cada um de nós somos o templo. E para ele fazer morada no templo, meu irmão, precisa-se de estar purificado. Purificado. A purificação é essencial. Veja que a Bíblia, ela vai dizer, só para você ter uma noção, ela vai dizer que quando, lá no Velho Testamento, que o Velho Testamento, o templo, ele era diferente. O templo não era só a pessoa, ele tinha um estabelecimento. Hoje nós temos as igrejas, os templos, como eu disse já no início, apenas para nós se reunirmos, aprendermos da palavra de Deus, congregar para que a nossa vida se fortaleça. Mas outrora, lá no Antigo Testamento, o templo, ele tinha que estar devidamente preparado, o sacerdote, para ele entrar no lugar onde estava ali onde seria oferecido os holocaustos, aí seria levada as ofertas lá para o sumo sacerdote, eles ofereciam a Deus e o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, mas ele tinha que estar muito preparado.
Muito, porque senão ele acabava morrendo. A glória de Deus era tão grande que ele acabava morrendo quando ele entrasse no lugar santo do santo. Hoje não. Hoje esse véu que existia para que só o sumo sacerdote entrasse foi rasgado. Foi rasgado. Por quê, pastor? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele foi crucificado, que as mãos dele foram cravadas, os pés foram cravados naquela cruz, o sangue dele escorreu, aquele véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Ele foi rasgado de cima a embaixo. Por quê? Porque a partir daquele momento não precisava mais do sumo sacerdote para poder levar a Deus, né, a sua confissão, para levar a Deus o sacrifício, para pedir para você o que você deveria fazer para que o seu pecado fosse expurgado, fosse perdoado. Não, porque agora Jesus morreu, então agora é com ele o negócio. Ele é o sumo sacerdote. Então, se ele já sacrificou, se ele já entregou na cruz do Calvário o seu corpo, o seu sangue, ele desceu às profundezas por nós, então agora o negócio é eu e ele. Quem está me compreendendo aqui? Só que para Jesus fazer este sacrifício, ele teve que pagar um alto preço primeiro. Escute aqui, ó, só para você entender o porquê que Jesus foi para o deserto. Só para você entender, olha só. Nós vamos aprender por meio desse texto sagrado que o ministério de Jesus era profundamente marcado pelo poder do Espírito Santo. A vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo em todas as suas etapas. Da mesma forma, o Espírito Santo deve ser o guia e o orientador da nossa vida. A vida de Cristo neste mundo era totalmente pautada e orientada pelo Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, foi verdadeiramente guiado pelo Espírito Santo, como todo filho de Deus precisa ser também guiado pelo Espírito de Deus, que está em Romanos capítulo 8 e no versículo 14. Né? Agora veja bem, por que Jesus foi guiado? Escute só para você entender. Né? Guiado em tudo pelo Espírito. O primeiro tópico aqui fala assim, ó, Jesus tinha a sua vida guiada em tudo pelo Espírito Santo. Lucas 4,18, você vai entender isso. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1,20. Então Jesus começa a sua vida, ele já começa a sua vida fora do pecado. Você, todos nós fazemos parte do pecado original, que é a mãe deitou com o pai e aí gerou você. Então você vem a partir do pecado. Jesus já não. Jesus, ele para nascer, escute aí para você entender. Deus escolhe uma virgem na terra. Alguém, uma mulher que, aliás, uma moça ainda que nunca tinha se deitado com homem algum. O Espírito Santo toca sobre o ventre dela, desce sobre o ventre e ali é formado Jesus. Então Jesus, ele não precisou que a mãe deitasse com o pai. Não, ela nunca tinha se deitado com homem algum. Mas pelo Espírito ele foi gerado. Então ele já começa uma vida de santidade, diferente da minha e da sua. Porque para Jesus descer nas profundezas do inferno e ele enfrentar o acusador, ele enfrentar a morte, ele enfrentar o inferno, ele tinha que ser santificado. Homem nenhum pode fazer isso. Homem algum pode fazer. Mas Jesus fez por quê? Porque em toda a sua vida ele nunca pecou. Nunca, não existiu pecado sobre ele. Mas ele morreu e pegou os meus pecados, os seus pecados, e carregou tudo sobre o ombro, sem pecar. Ele disse assim, ó, não precisa você pagar a conta, deixa que eu pago. Não precisa. Pode deixar comigo que eu pago a sua conta. Olha a importância de Jesus. E o que ele ensina para nós? Quando Jesus, ele nasce, ele vai crescendo, movido pelo Espírito Santo. Chega numa certa idade de 33 anos... E com essa idade, então, ele vai batizar, ele vai cumprir a justiça de Deus. O batismo é cumprir a justiça de Deus, é a aliança do noivado com Deus. Quando você aceita Jesus, você está dizendo assim, eu quero namorar contigo, está entendendo? Mas quando você
você desce as águas, você está dizendo agora, eu quero um anel de compromisso, é uma aliança de noivado. E quando que vai haver o casamento? Na volta dele. Então a noiva tem que estar preparada durante todo esse tempo. Quem está me entendendo da glória a Deus? Então o batismo é algo fundamental. Mas Jesus, para mostrar para nós, ele foi batizado. Quando ele é batizado, ele está dizendo, eu estou me preparando para me encontrar com a minha noiva. Eu estou noivando com a igreja. Eu estou me preparando. Jesus foi a peça fundamental. Quando ele desce as águas, a Bíblia fala que ele sai das águas, foi batizado com água. Agora, como ele leva uma vida de santidade, não tem erro, não tem pecado, o próprio Deus desce e fala, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem me alegro. E o Espírito desceu em forma de uma pomba sobre ele. E quando desce sobre Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele vai para o deserto. Aqui a Bíblia fala que ele vai para o deserto. Por quê? Ele vai ter que passar uma provação desse deserto. Então uma vida cristã é isso, amados. Quando nós batizamos, nós enfrentamos muitas lutas, muitos problemas. Nós estamos na igreja, nós vamos se fortalecendo na fé, entendeu? Porque o Espírito nos dá graça. É Ele que nos enche, é Ele que nos capacita para poder prevalecer e vencer todo esse mal que existe aí hoje no mundo. E Jesus, ele venceu desta forma. A Bíblia fala que ele ficou quase 40 dias, ele ficou 40 dias, mas quase chegando aos 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome. Amém? Ele teve fome. Aí quem é que aparece? Quando ele está passando uma necessidade, quem que aparece? Quem que aparece? O Chico Tripa. O Chico Tripa, o Satanás, ele aparece porque ele sabe que Jesus precisa de pão. Ele sabe que Jesus precisa de se alimentar. Ele chega e diz, ei, você não é filho de Deus? Tu está passando necessidade sendo filho de Deus? Tu está passando prova sendo filho de Deus? Olha aí, ó. Isso é uma lição que nós temos que aprender, a importância do Espírito Santo. Essa é a importância. Porque o diabo tem lutado na mente de muitas pessoas aí, muitas pessoas por fora, que estão fora do caminho de Deus, porque ele alega assim, mas quando eu estava no mundo, as coisas não eram tão sofridas desse jeito. Quando eu estava lá, era tudo mais fácil. Lógico que é mais fácil. Você não tem tentação. Você já está na vontade de Satanás. Mas quando você vem para a presença de Deus, quando você batiza, então o diabo fica de olho. Ele fala, isso aí eu tenho que derrubar. Quando você entra na dimensão espiritual, ele fica de olho, te arrodeando. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é leão, mas ele brama como leão. Entende? Para ver quem é que ele pode tragar, para ver quem é que ele pode derrubar, para ver quem é que ele pode puxar a rasteira. Então muitas pessoas, sabe, na hora da necessidade, eu conheço pessoas dessa forma. Na hora da necessidade, pessoas que estavam dentro da igreja, escute para você entender, veio para a presença de Deus, batizou, mas de repente começou algo a acontecer na vida dele, ficou desempregado. Então veio a porta da necessidade, foi para o deserto. Aí veio para a igreja, olha só, aí ficou desempregado, mas é um meio de provação. É um deserto que nós enfrentamos. Jesus mostra para nós. Ele sai do batismo, o que é que ele faz? Vai para o deserto. E o deserto, meu irmão, não tem sombra. Deserto é um calor escaldante de dia, é o frio à noite. Deserto não tem água fresca. Deserto não tem alimento. Deserto, sabe, é difícil, mas Jesus entra na dimensão do espiritual no deserto para mostrar para mim e para você que nós enfrentamos deserto. E aí aquela pessoa veio para a igreja, aceitou Jesus, daí passou uns dias, a pessoa acabou ficando desempregado. Aí ele recebeu um convite, escute aí, recebeu um convite para trabalhar num lugar aonde aquele lugar ele deveria ter rejeitado. Rejeitado. Por quê? Porque aquele lugar foi o fracasso da vida dele espiritual. Essa pessoa foi levado, né? O inimigo
sabe, ele teve essa autoridade de trancar as portas, porque Deus, muitas vezes, para nos deixar ser provado, Deus deixa com que as provações venham para provar a sua fé. A Bíblia fala que nós somos provados como ouro no fogo. Só que Deus não dá uma prova para nós que nós não possamos suportar. Cada um ele dá uma prova que você pode suportar. E você pode vencer. Por isso a importância de você pegar esta palavra. Porque a hora que vir a provação, você vai lembrar. Pô, peraí, o pastor falou e está lá na palavra de Deus. Que a minha prova vem, mas é que eu possa suportar. Que eu vou conseguir prevalecer nesta prova. O que é que ele fez? Ele foi trabalhar num local de segurança, de noite, porque não tinha condições, estava faltando pão na casa. Aí foi trabalhar nesse local de segurança, né? Foi trabalhar num lugar de danceteria, só para você entender. Aí não falou nada com ninguém, pediu opinião, né? Não falou com ninguém. Quando as coisas apertaram, simplesmente foi trabalhar de segurança. Eu sou cristão. Só que o que acontece? Passou uns dias, ele lá nesse local, né, 2, 3 dias que ele trabalhou, a vida espiritual dele já foi para baixo. O velho homem que ele tinha enterrado, sepultado lá no rio, quando ele batizou, começou a ressuscitar. Já começou, a ter olhares diferentes. Porque se você está num ambiente, onde esse ambiente, ele é um ambiente maligno, é um ambiente mundano, ele vai trabalhar dentro do seu coração para você acabar desvirtuando da fé. Por isso que o cristão, ele tem que saber até o lugar que ele pisa, até o que ele ouve, até o que ele fala, até o que ele toca. Por quê? Isso pode tirar você da presença de Deus. Ah, pastor, não vai tirar. Não, tira. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia, ela fala, sede santo, porque eu sou santo. Entende? Então a santidade, você vai ver pastores dizendo, mas Jesus, ele está lá na boca de fumo. Jesus, ele está lá naquele bailão. Jesus está lá não sei na onde. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu só explicar para você. Só para você entender. Olha só. Jesus é tão santo, tão puro, preste atenção, que ele não pisa em qualquer lugar. Não pisa. E o lugar que ele está, nós também temos que tirar o sapato do pé. Entende? Mas o sapato, não é esse sapato não que você está causando, é o sapato espiritual que está sujo. Olha só, quando Moisés chegou no monte, o anjo olhou para ele e falou, tira a sandália do teu pé. Porque o lugar que você pisa, santo é. Quando ele apareceu para Josué, a mesma coisa, tira a sandália do teu pé, porque o lugar é santo. Está entendendo? Então Jesus não habita em qualquer lugar. É lógico que lá ele pode usar alguém. O Espírito Santo pode usar alguém. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Porque o Espírito, ele está dentro do homem. O Espírito de vida, que vem de Deus. E tem momento que você não é o Espírito Santo que trabalha, mas é o Espírito de fôlego de Deus que ele entregou para cada um de nós e que vai voltar a ele. Existem duas diferenças. Espírito Santo é uma coisa, o Espírito que Deus nos deu para respirar é outro, mas ele também trabalha. E a Bíblia fala que o pó volte ao pó, mas que o Espírito volte a Deus. De toda a carne. De toda a carne. A alma não, porque somos corpo, alma e espírito. É a tricotomia. Vocês têm que aprender sobre isso. Eu vou ensinar outro dia também sobre a tricotomia. Corpo, alma e espírito. Entende? Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa batiza, quando ela está preparada para subir para o céu, então o espírito vai junto com a alma. Mas se a pessoa, ela está desviada do evangelho e acaba morrendo, sobe só o espírito. O corpo volta ao pó. E a alma vai para onde? Entende? Para o lugar do tormento. Por quê, pastor? Mas pode desligar assim? A Bíblia fala, não é eu. Hebreus capítulo 12, versículo 4, se não me foge da memória. Tá? Está escrito assim, ó. Que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz. É como uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. Tão afiada, que ela separa juntas e medula. Alma do espírito. Imagina?
Então ela separa a alma do espírito da pessoa. Então eu quero que você entenda isso, que o Espírito Santo é algo fundamental na nossa vida. Cuida aonde você vai, cuida aonde você pisa, cuida com quem você fala. Isso é fundamental, porque senão quando você vê, a tua vida espiritual está um fracasso. E foi o que aconteceu com esse irmão. Ele acabou indo e passou uns tempos, cadê o irmão? Não veio mais. Aí fomos saber, ele já estava bem longe da fé. E aí fomos até ele e falou, que eu estava passando necessidade. Eu acabei em buscar socorro nesse trabalho, nesta porta que abriu. Entendeu? Fui buscar socorro nesta porta que abriu. Muitas vezes, irmãos, nós que somos cristãos, nós temos que ter atitudes de ajudar os domésticos na fé. Às vezes tem pessoa passando necessidade e a gente não sabe. A gente, às vezes, deve perguntar para essas pessoas. É o que deveria ser feito com aquele irmão. Porque para ele se restaurar novamente foi difícil. Para ele se levantar novamente foi uma luta travada. Não foi fácil, sabe? Aí eu fico pensando, Jesus estava lá no deserto, Jesus cheio do Espírito Santo, tinha sido batizado, estava orando, clamando, se enchendo. Aí de repente, quando tem fome, está necessidade, acabou a comida, não tem alimento. Jesus está no jejum. E a barriga roncou, o estômago, chape-chape. O diabo escutou, opa, agora é o momento. Agora, olha só, ele não aparece antes para tentar Jesus, ele aparece no momento da fome. Se tu é filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Está com fome aí, rapaz? Tu diz que é filho de Deus, mas está com fome. Tu diz que é filho de Deus, mas está desempregado. Tu diz que é filho de Deus, mas está devendo. Tu diz que é filho de Deus, mas está passando por necessidade. Mas é um momento, é o deserto. Olha o que Jesus fala para ele. Nem só de pão viverá o homem, capeta. Cai fora daqui. Aí ele não se aguenta, ele vai, Jesus usa a palavra, aí ele volta de novo. Ele volta de novo. Entendeu? E ele começa a tentar Jesus, oferecendo o reino do mundo, oferecendo riqueza, oferecendo poder, oferecendo autoridade. Está entendendo? Então o diabo, ele quer oferecer para as pessoas a autoridade deste mundo. Ele quer que você viva neste reino. Neste reino. Eu vou falar uma coisa para você, não se escandalize, mas existem pastores, existem igrejas, existem pessoas que estão vivendo o reino de Deus deles aqui. Aqui. Eles estão focados no reino deste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo falou que a nossa esperança em Cristo não é aqui. Não se limita aqui, não se limita a carro, casa, não se limita a trabalho, não se limita a dinheiro na conta, não se limita a comida na mesa, se limita apenas a Jesus. Entende? A nossa esperança em Cristo é a salvação, é o reino de Deus. As outras coisas vêm, como eu falei para você. Jesus saiu do deserto, mas quando ele sai de lá, ele sai cheio do Espírito Santo. Já começa a operar sinais, já cego começa a enxergar, mudo começa a falar. A Bíblia fala que os demônios não resistem nem ouvir a voz dele. Entende? Então se encher do Espírito Santo é algo fundamental para cada um de nós. Mas como que eu me encho, pastor? Eu vou começar a orar, clamar, buscar. Existem maneiras do Espírito Santo e uma delas é o que eu acabei de falar. Deserto. Deserto, irmão, deserto. Às vezes você está numa provação, naquela hora da luta, naquela hora que está passando por dificuldade, é a hora que o Espírito Santo quer agir na tua vida. Ele quer te usar. Ele quer fazer de você mais que vencedor. Esse momento de prova é só um tempo determinado, mas vai chegar a hora da tua vitória. Quem crê dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Deus. Olha só, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero que você guarde essa palavra. Ó. O poder do Espírito Santo deve também influenciar muito a nossa vida. Está lá em João, capítulo 16, versículo 13. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus nos prometeu o poder do Espírito Santo para pregarmos a sua palavra. Então eu quero que você entenda algo. Enquanto Jesus ele estava cheio do Espírito Santo, preste atenção. Jesus cheio do Espírito Santo, pregando, fazendo discípulo,
todos os discípulos dele, todos, nenhum ainda tinha o Espírito Santo. Entende? Todos eles não tinham ainda. Eles tinham a Jesus. Então Jesus estava ali, Jesus operava. Jesus fazia. Eles foram batizados, pastor? Foram, nas águas. Mas o Espírito Santo ainda eles não conheciam. Tem certeza, pastor? Absoluta. A Bíblia chega a dizer que quando Jesus ele pergunta para os discípulos: o que vocês acham que eu sou? Uns falam que eu sou o Cristo, outros falam que eu sou um profeta. E vocês, o que vocês acham? Todo mundo mudo, ninguém fala nada. Mas aí Pedro levanta a mão e fala: eu sei. O que é então, Pedro? Você é o Cristo, Filho de Deus, enviado de Deus para nos salvar. Daí Jesus falou: sabe a resposta, foi Deus que te revelou. Mas não é, ele ainda não tinha o Espírito Santo. Deus revelou para você que eu sou o Espírito, que eu sou o Filho dele. Tá, mas passou um pouquinho, passou um momento, só para você entender. Passa uns instantes ali e tal, entendeu? Jesus começa a falar: o negócio é o seguinte, ó, daqui uns dias, já está chegando a minha hora e eu vou partir para o céu, vou morrer. Vão acabar com a minha vida, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser açoitado, vai ser crucificado. E começou a falar. Pedro veio pertinho dele: não! Não pode não! Está entendendo? Capaz! Não, o senhor não pode morrer assim. Capaz! Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Entendeu? O mesmo que há uns minutos atrás, o Espírito tinha revelado para ele que Jesus era Filho de Deus, agora o diabo está usando. Porque tinha uma lacuna aberta, tinha uma porta aberta. Aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro, que quando Jesus foi preso lá no jardim, arrancou da espada e deu uma espadada num homem e arrancou a orelha dele. Aí Jesus falou: não, guarda essa espada. Você não aprendeu nada ainda, rapaz. Todo o tempo que eu estou contigo, guarda essa espada. Então Pedrão ainda não tinha o Espírito, ele estava aprendendo. Ele estava sendo discipulado. Tinha coisas que ele precisava aprender com Jesus, né? Aí tanto que quando Jesus ele foi subir para o céu, lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, todo mundo ficou preocupado. Poxa, Jesus, mas agora como é que vai ficar nós? O Senhor expulsava demônio, curava enfermo, né, paralítico, fazia tudo, e nós não fizemos nada. Não lembra aquele demônio que fomos expulsar, botou nós para correr? O Senhor teve que ir lá? A Bíblia fala que os discípulos não conseguiram expulsar demônio. Aí Jesus foi lá e falou: mas vocês não tem jeito mesmo, né? A fé de vocês é muito pouca. Então foi só um período de aprendizado. Aí Jesus então chega até eles, Jesus já tinha ressuscitado. Aí Jesus chega até eles e fala: não, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. A única coisa que eu quero que vocês façam, vão por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, este será salvo. Quem não crer será condenado. Aí, mas tá, tudo bem, nós vamos pregar, vamos falar. Como é que as pessoas vão crer? Se nós não temos autoridade. Opa, em meu nome. No meu nome vocês vão curar enfermo. Vocês vão usar o meu nome. Está entendendo? É como você chegar, você não ter dinheiro para comprar nada, nada. Mas aí alguém chega para você e fala assim: pode ir lá e usar o meu cartão, está aqui a minha senha. Pode comprar o que você quiser. Jesus fez isso com o nome dele, para cada um de nós. Ele falou: pode usar o meu nome, em meu nome vocês vão curar enfermo, em meu nome vocês vão expulsar demônio, no meu nome vocês vão fazer coisas extraordinárias. Entende? O meu nome tem autoridade nesta terra, no céu, no inferno, aonde for. Aonde chegar o meu nome tem autoridade, porque eu já paguei o preço, já cumpri a minha missão e estou voltando para o céu. Só que tem um porém. Tem um porém, não é só meu nome, tá? Vocês vão ficar em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido pelo poder de Deus. Veja, Jesus sobe para o céu. Agora eles estão sozinhos. Mas agora ele vai mandar uma partícula dele, chamado Espírito Santo, porque é Deus também. E esse Espírito que vai descer não é físico.
O espírito já está falando a palavra espiritual, é algo espiritual. Então, mas peraí, eu não estou vendo Jesus. Você fala que Jesus está aqui, mas não está. Peraí, onde está Jesus? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que desceu como língua repartida de fogo. A Bíblia fala que estavam todos reunidos naquele mesmo lugar, estavam orando, buscando a Deus. Tinha ali uns 120, era para ter mais, mas muitos desistiram. Quando Jesus pregava, tinha mais de 5.000 pessoas, mas no dia do batismo com o Espírito Santo, aonde ele encheu toda aquela casa, aonde teve aquele movimento todo, a descida do Espírito Santo naquele lugar, foi todo mundo batizado. Uns falavam em línguas, outros pulavam, outros profetizavam, e ali a tampa da chaleira voou. Agora, aquele homem, Pedro, olha aqui, que uma hora pensava em arrancar a espada e cortar a orelha, agora mudou. A Bíblia fala que ele era indouto, ele não sabia ler, não sabia escrever, era uma pessoa que não tinha, inteligência, sabedoria humana. Ele tinha experiências com pesca, mas ele não teve tempo de estudar, viveu uma vida pobre, uma vida, trabalhosa, lutadora. Mas agora, quando ele é cheio do Espírito Santo, até em outras línguas ele fala. Tem outras línguas. E as línguas que eles falavam também não era só línguas estranhas, língua de anjo. A Bíblia fala que eles foram revestidos por outras línguas. Uns começaram a falar em grego, outros começaram a falar, em italiano. Começaram a falar de tudo quanto é tipo de língua. A Bíblia fala que eles começaram a pregar em línguas estranhas. E outras pessoas de outros países falam: peraí, esses camaradas aí não sabiam nem ler, agora já estão falando a nossa língua? E isso começou a converter pessoas para todos os lados. Quem está me compreendendo aqui? Então o poder do Espírito Santo na tua vida, ele vai te capacitar, ele vai te encher. Ele vai te dar capacidade. Ele vai fazer coisas que você nem imagina na tua vida, se você buscar Ele. Se você passar por esses momentos de provações e vencer, no final você vai dizer: poxa, valeu a pena. Valeu a pena. A Bíblia fala que Pedro, depois que ele saiu cheio do Espírito Santo, a primeira mensagem dele foram quase 5.000 almas. Foram quase 5.000 pessoas. Pedro, Tiago, a Bíblia fala que Tiago e João estavam entrando dentro do templo. Ali tinha um camarada, um mendigo, estava ali pedindo esmola, paralítico. Pediram para eles: aí, me ajuda aí, faz alguma coisa por mim, dá uma força para mim aí. Eles não tinham dinheiro, mas tinham autoridade. A autoridade deles era tão grande que eles olharam para aquele mendigo, aquele paralítico: não temos dinheiro, mas tudo que temos te damos. Quer? Aceito. Então manda, levanta e anda. Pronto, acabou. Entende? Então, na época foi uma explosão, e hoje não existe mais isso. Mas por que, pastor? O Espírito Santo não está mais na terra? Não. Não é que o Espírito Santo não está mais na terra. Somos nós, como eu falei, que estamos mudando. Isso depende de cada um de nós. Se nós dermos lugar ao Espírito Santo, se nós entendermos que toda luta, toda provação, todo deserto, toda situação que estamos enfrentando é para encher a nossa vida, nós vamos ser capacitados. Você vai ser usado por Deus. Você vai ser usado e usada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Então a importância do poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Para concluir aqui, o Espírito Santo era o guia e orientador do ministério de Jesus Cristo, e ele deve ser também o guia e o orientador da nossa vida. Ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Fale comigo: Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Você notou que existe a sabedoria, a inteligência e o conhecimento? São 3 coisas diferentes? Vou falar sobre isso na próxima quarta. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante as tuas mãos para o céu. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Ó Senhor, nós buscamos
a tua presença, santificamos a nossa vida cada vez mais e precisamos do Espírito Santo na nossa vida, a cada dia, a todo instante, porque nós cremos que vamos se revestir da armadura em o nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus e glorificar a Deus.